Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e nessa videoaula falarei sobre mudança de hábitos de consumo. Levando-se em consideração que o curso trata de mudança de hábitos financeiros, o título desse vídeo nos leva a crer ser esse um momento bastante especial. E realmente é. Toda a construção realizada até agora teve como objetivo lhe preparar para colocar novos comportamentos em prática e essa hora chegou. Como bem sabe, gosto de inserir as finanças pessoais dentro de uma concepção bastante ampla de ser humano. E não vou me furtar a contextualizar as mudanças de hábito de consumo também nessa aula. E aí, preparado ou preparada para essa jornada? Então vamos lá. Quando pensamos em mudar hábitos de consumo, está implícita a ideia de que iremos desenvolver o que chamarei aqui de competência financeira. E ela é formada por 3 elementos. O primeiro, no topo da tríade, é o conhecimento, que significa ter contato com informações sobre finanças pessoais que lhe permitam saber o que fazer e ter um porquê para tais ações. Quanto mais você abrir a sua cabeça para questões ligadas à administração financeira pessoal, quanto mais compreender por que alguns ficam ricos e outros se endividam, maiores serão as possibilidades de melhorar o gerenciamento do seu próprio dinheiro. Mas para adquirir competência financeira, conhecimento não basta. Será preciso também desenvolver habilidades que permitam colocar os conhecimentos em prática. Dessa forma, esse curso tem lhe oferecido algumas técnicas sobre como mudar hábitos financeiros que irão desenvolver sua capacidade de saber como mudar. E, por fim, aliando conhecimento e habilidade, você será capaz de tomar atitudes que venham a colaborar com seu bem-estar financeiro. Vai ser preciso querer fazer e acreditar que as mudanças são possíveis. Identificar-se com um novo estilo de vida, em que determinação e disciplina se apresentarão como a chave para colher bons frutos ao longo da vida. O que podemos notar, portanto, é que a competência financeira vai muito além do conhecimento puramente financeiro. Haja visto que diversos profissionais formados em administração, economia ou contabilidade são capazes de gerir as finanças de uma empresa, mas falham no controle do próprio orçamento doméstico. E minha argumentação, principalmente para aqueles que ganham bem e não conseguem guardar dinheiro, é que boa parte de seus problemas relaciona-se ao baixo nível de autoconhecimento. De uma maneira geral, as pessoas não se constroem de dentro para fora. Muito pelo contrário, seus paradigmas se mostram como um espelho da sociedade. Possuem um conceito de riqueza baseado no consumo. E como querem conquistar tudo rapidamente, se endividam para ter e ter cada vez mais. E tal avidez por demonstrar sucesso perante a sociedade as faz trabalhar cada dia mais, mesmo que isso fragilize seus relacionamentos interpessoais, principalmente os familiares. E com o tempo, tal maneira de ver o mundo se reflete em maus hábitos financeiros, levando suas finanças pessoais à bancarrota. É por isso que esse curso inverte a lógica predominante e, ao invés de ensinar técnicas de como gastar menos, procurou focar primeiramente no autoconhecimento. Sendo a base de tudo,
uma construção de dentro para fora, baseada em princípios universais que têm se mostrado ao longo do tempo serem a pedra fundamental, tanto para a vitória particular como para a vitória pública. E a partir de um centro baseado em princípios, buscou-se a construção de novos paradigmas, que devem ser impulsionados por propósitos que transcendam a mera questão financeira. Vimos que é preciso dar um sentido à vida e assumir nossa responsabilidade perante a ela. Acredito que apenas dessa forma, possuindo uma visão holística do ser humano, levando em consideração nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual, seja possível colocar a administração do próprio dinheiro no rumo certo, a escada na parede certa. Em outras palavras, somente nos autoconhecendo será possível adquirir bons hábitos financeiros. Caso contrário, nadaremos na superfície. Portanto, tendo essa consciência sobre nós mesmos, abrimos caminho para uma longa jornada rumo à aquisição de hábitos financeiros na prática. E isso não será fácil. Precisaremos suportar pressões sociais e de nós mesmos, que tentarão jogar contra e nos puxar para a zona de conforto a qual estávamos acostumados. Mas se sabemos de nossas prioridades, se administramos nossa energia para cultivar hábitos que lidam com questões realmente importantes, essa batalha poderá sim ser vencida. Use do seu tempo livre de forma inteligente, fazendo com que esse ócio seja produtivo. Isso lhe ajudará a sempre começar com o objetivo em mente e ter clareza sobre qual hábito mudar. E então, concentre-se para ser possível atingir o estado de fluxo e curtir os platôs. Conjugando todas essas novas maneiras de lidar com suas atividades do dia a dia, você conseguirá a vitória pública, em que suas relações interpessoais, principalmente com sua família, atingirão um nível antes nunca imaginado. Para isso, a comunicação empática será o caminho que permitirá obter a sinergia necessária para grandes conquistas. Como já disse, a tarefa não é fácil, mas quem disse que a vida é? A partir de agora, trataremos especificamente de mudanças de hábitos de consumo, mas me senti na obrigação de relembrar-lhe de todo o contexto no qual estamos inseridos. Vamos falar de deixas, rotinas, recompensas, anseios, da regra de ouro, de ser preciso acreditar, da vitória pública. Porém, é preciso que tenha a clareza que tais técnicas serão apenas a ponta do iceberg, ok? Então, continuando, já vimos em aula anterior a importância do fluxo de caixa para se fazer o diagnóstico sobre quais hábitos financeiros mudar, não é? Portanto, o primeiro hábito a ser incorporado com relação a consumo é o de fazer o fluxo de caixa, anotando todas as receitas e despesas durante o mês. Esse passo será bastante importante para compreender a origem dos problemas financeiros atuais. Usando do nosso looping do hábito, a deixa deverá ser toda vez que colocar a mão na carteira para desembolsar qualquer quantia de dinheiro. A rotina será anotar tais despesas em algum caderninho ou dispositivo eletrônico. E a recompensa, a satisfação de manter o compromisso de mudar seus hábitos financeiros. Dessa forma,
Toda vez que uma nova despesa ocorrer, inicia-se novamente o ciclo. Mas, como sabemos, o combustível para que esse hábito seja duradouro é o anseio. Dessa forma, tente imaginar o quanto será bom ter seu fluxo de caixa completinho em 30 dias e como isso será importante para a sua nova vida financeira, sem dívidas e conquistando objetivos. Lembre-se que também será preciso acreditar na mudança e que, se isso não bastar, poderá usar do comprometimento público para ajudar-lhe nessa tarefa. Ainda no tocante à elaboração do fluxo de caixa, será preciso criar uma deixa para que, em 30 dias, todos os seus dados sejam consolidados e analisados. Crie um gatilho para não perder esse dia, como anotar numa agenda, receber alguma notificação por e-mail, e também reserve tempo para essa tarefa. A rotina será agrupar e analisar todos os dados, classificando em relação à sua obrigatoriedade ou não, e também verificando se são fixos ou variáveis. É importante não esquecer de dar uma olhada no extrato de sua conta para anotar os débitos online, pagamentos no caixa eletrônico, além da fatura do cartão de crédito. Já a recompensa poderá ser a satisfação do dever cumprido e o anseio de mudar a vida financeira a partir dali com a aquisição de bons hábitos. Bom, no final dessa etapa, você terá uma planilha igual ao do exemplo oferecido em aula anterior, discriminando cada despesa, seu valor em reais e a porcentagem em relação ao total, além das classificações de obrigatórias fixas e variáveis e não obrigatórias fixas e variáveis. O próximo passo será verificar os itens que serão atacados logo de início. Para isso, será preciso ter clareza sobre quais são as suas prioridades. Se suas finanças forem familiares, ou seja, tiver cônjuge e filhos, precisará ainda usar da comunicação empática e sinergia para deixar todos esses pontos de forma bastante evidente, que todos saibam até onde querem chegar. A importância da definição de prioridades é que ela ajudará na escolha de quais hábitos modificar primeiro. E aqui vão duas dicas. A primeira é que, de forma a adquirir confiança no processo, não escolha um desafio muito grande de início. Respeite suas habilidades atuais e de seus familiares. Comece com pequenas transformações, como, por exemplo, ir a pé trabalhar para economizar em combustível, ajudar os filhos no gerenciamento de suas mesadas, ou até tentar respeitar certo orçamento toda vez que for fazer compra no supermercado. A segunda dica é que, se houver um desafio muito grande, divida-o em etapas. Por exemplo, se quer que todos da casa consigam guardar seu próprio dinheiro para investir, comece devagar. Tente primeiro mudar os seus próprios hábitos de consumo. Depois, com essa confiança e bom exemplo, tente inspirar os membros da família a fazer o mesmo, primeiro com o cônjuge e depois com os filhos. Vencidas essas etapas, aí sim você poderá se dedicar a estudar onde investir o seu próprio dinheiro e depois até influenciar o restante da família a adquirir esse bom hábito. Nada de grandes transformações de uma só vez. Adquira aos poucos a habilidade e capacidade de mudar. Tenha paciência e disciplina para construir uma base sólida.
lembre-se também de resolver os problemas que circundam a questão financeira, como saúde, relações com os outros e espiritualidade. Para finalizarmos essa videoaula, imaginemos que, tendo em mãos o diagnóstico do fluxo de caixa, você decida fazer cortes nas despesas com vestuário, pois verificou que a quantidade de roupas compradas e o preço que paga por elas causam um rombo significativo no orçamento. Dessa forma, decidiu descrever como se dava esse ciclo do hábito de comprar muitas roupas e verificou que a deixa era o final de semana. Nesse tempo livre, sempre acaba sem ter o que fazer e se dirige ao shopping para fugir do tédio e comprar algumas roupas. Identifica que a recompensa é passar o tempo e que o anseio é quebrar a monotonia de ficar dentro de casa. Usando a regra de ouro, você decide manter a deixa e substitui a rotina de ir ao shopping por atividades culturais, visitas a amigos, parentes, passeios alternativos, ou seja, qualquer coisa que dê a mesma recompensa e satisfaça o anseio de quebra da monotonia de ficar em casa. E você se lembra quando falamos da terceira alternativa? Isso lhe permitirá uma gama enorme de outras possibilidades que talvez sejam até melhor do que essa inicialmente pensada. Sendo, por exemplo, esse gasto com vestuário um item não fixo, você poderá também diminuir a frequência de ir ao shopping ao invés de eliminar esse lazer por completo aos fins de semana. Faça testes, experimente. Comece com o objetivo em mente. Conhecendo-se melhor, certamente você encontrará caminhos que possam aliar o seu jeito de ser com um adequado gerenciamento das finanças pessoais. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.